conseguir encontrar sua essência e se aceitar como você é assistindo o filme Caçadoras do K-Pop. Gente, é um filme que lançou recentemente na Netflix. Eu fui assistir de uma forma totalmente despretensiosa, como eu acho que a maioria das pessoas, e acabei me surpreendendo com a qualidade do desenho. As músicas eu assisti dublado, então as músicas estão dubladas. Eu achei tudo muito bem feito. O roteiro teve partes ali que eu achei um pouco excessivas, mas eu entendi a parte das referências, né, gente? Porque dorama, assim, eles tinham que colocar referência, mas o foco central está nessas 3 personagens. E eu vou falar aqui pra vocês como que é o filme e como você pode usar o roteiro e essa história pra se encontrar, pra se achar, pra se aceitar, encontrar sua essência. Essa maquiagem aqui é correspondente ao filme, mas era porque eu tô fazendo uma trend de desenho. Aí eu falei, eu vou aproveitar que eu tô assim e eu vou vir vestida aqui pra vocês. Mas vamos começar. Nós temos essas 3 protagonistas e elas são divas, são maravilhosas, são cantoras e elas são descendentes de guardiãs, guerreiras que mantêm ali, através da música, a cidade protegida de demônios. Então elas passam isso pra frente, elas são muito famosas, elas têm um fã muito ali, né, presente na vida delas, e ali a gente já começa se situando que elas são umas guerreiras, já que elas estão num avião, e ali a gente vê num determinado momento que são demônios que estavam tentando fazer com que elas não chegassem no show. Elas luta com eles, a performance delas é incrível, ela chega no show, faz os shows ali às 3 e a gente começa a ver uma barreira de proteção sendo atualizada e mantida, e abaixo dessa barreira tinha vários demônios tentando submergir e roubar as almas das pessoas, mas através da música eles não conseguem. Mas aí o roteiro ele vai se desenvolvendo e a gente percebe que esse trio até então perfeito não é tão perfeito assim. Nós temos essa protagonista aqui que tá no centro, essa aqui, e ela é metade humana e metade demônio. A mãe dela teve ela e o pai dela era um demônio, diz que ele era um demônio diferente, mas eles não explicaram no filme. E ela tem que lidar com essa grande dilema. Ela é uma caçadora de demônios, sendo metade demônio, e ela tem que esconder isso. Normalmente essas pessoas elas têm marcas pelo corpo, ela tem essas marcas e ela esconde. Então ela tá sempre com a manga comprida, ela tá sempre tampando essa área do corpo, diferentemente das outras meninas, para que elas não vejam os sinais dela, né? As marcas dela, e descubra que ela é metade. Ele é uma semidemônia, basicamente, assim, metade humana, metade demônio. E aí ela tem que lidar com tudo isso, só que de uma forma totalmente solitária. A tia dela cria ela, a mãe dela não está mais viva, a gente não entende essa parte, mas ela é criada pela tia que a estimula a se esconder, a não contar. Inclusive tem uma cena específica onde ela fala pra tia que ela acredita que as meninas iriam aceitá-la do jeito que ela é, mas a tia a repreende e diz que nada mudará até ela conseguir fazer lá a barreira de um jeito que todas as marcas dela vai sumir e ela vai ser totalmente humana, e isso vai ficar pra trás e ninguém nunca vai saber. Então ela vai vivendo com esse conflito até que lá no submundo eles têm uma ideia de um grupo de K-pop que vai bater de frente com essas meninas, e elas ficam apaixonadas por eles. Eles são todos ali no estereotipo de um grupo, todas elas ficam encantadas, inclusive essa que é a nossa protagonista do meio gosta muito especificamente de um ali, e ela se aproxima dele. Logo ali no primeiro contato que eles têm, ele é um babaca com ela fica com raiva da cara dele, e depois eles têm uma luta onde elas tentam acabar com eles, né, até porque são demônios que estão ali depois da barreira ali entre as pessoas, e ela acaba cortando a parte da blusa e vendo que ela tem as marcas, e na verdade se trata de uma pessoa metade humana, metade demônio, que estava ali, não só entre os seres humanos, como também a própria caçadora de demônios. E isso vai trazendo para ela à tona todo esse sentimento de ter que esconder e que ela tem que oprimir essa verdade de quem que ela é. Ela nem sabe como lidar com isso, mas nada disso é desenvolvido porque ela é totalmente oprimida, gente. É totalmente oprimida, ninguém sabe, ela não tem uma pessoa para desabafar. E assim, é uma judiação, porque a gente vê muito essa situação do medo na cabeça
cabeça dela, um monstro muito criado na cabeça dela. Claro que ela é a primeira ali da espécie, mas as amigas dela, desde o começo, eu acho que seria uma parceira, estaria ali ajudando, nem que seja pra ajudar ela a se livrar dessas marcas, mas eu não acho que as meninas iriam se afastar dela. Eu acho que a reação delas, quando elas descobrem que essa aqui, a protagonista, ela, a do meio, né, porque todas elas são protagonistas, mas a do meio, ela é uma metade humana, metade demônio, a gente começa a perceber que a reação delas é muito como as coisas acontecem, como foi exposto, todo mundo ficando sabendo, ela não teve tempo de explicar, as meninas um dia antes abriu o coração pra ela, contou assim umas pras outras questões ali que tava pegando e ela não conseguiu se abrir. Nesse meio tempo todo, entre esse cara aí que acaba descobrindo o que ela é, ela acaba se encontrando com ele e eles ficam ali conversando, e ele fala que ele acabou tomando decisões erradas e o que ele fez, ele vendeu a alma dele lá, né, pro demônio. E ele conseguiu o que ele queria, mas isso custou um preço muito grande. Depois, quando ele foi ali de arrasta ou foi puxado lá, ele acabou botando tudo a perder, e que a mãe e a irmã dele, né, acabou tendo uma vida pior do que elas tinham. Mas na verdade, não era bem assim a história é um pouco diferente. Ele omite ali que ele simplesmente fez isso pro bem dele, pra ele ter dinheiro, pra ele ter recompensa, e nunca esteve incluso a mãe e a irmã. Mas ela acaba tentando falar que não, tá tudo bem, mas ele todo mundo vira zumbi, ela fica excluída, e no momento que ela fica sozinha com ela mesma e que não tem nada mais a perder, porque como eles tomaram, né, tudo, eu não vou entrar tanto nessa parte do roteiro, mas eu acho que esse aqui é o ponto pra gente entender o desenvolvimento dessa personagem para se encontrar. Ela se encontra literalmente em um lugar onde ela não tem mais nada a perder, a coisa tá tomada, os bichos foi lá pra cima, as pessoas estão totalmente tomadas e influenciadas por esses seres. As amigas dela não a aceitou, deixou ela lá sozinha, falou pra ela se afastar, ela acabou se afastando. E tudo tava perdido, o que é uma coisa muito ruim, mas tem o seu lado bom. Mas aí ela foi recorrer à única pessoa que a tinha instruído a fazer tudo isso, que era a tia. E quando ela chegou pra tia com todas aquelas marcas, com o rosto assim, tipo do jeito que eu tô, a tia dela mal não conseguiu olhar pra ela. E ela fala, tá, mas o que eu faço, né? Tipo, eu não tenho mais como esconder quem eu sou. Isso aqui tá muito grande, isso aqui tá muito vívido, isso aqui tá muito a mais. E a tia, não, vamos esconder, vai ficar tudo bem, eu vou contar pras meninas, falar pras meninas que foi uma grande mal entendido, que os demônios acabarem criando essa intriga aí pra elas achar, mas é uma mentira. E ela olha e fala, gente, não tem como, não tem como. Essa sou eu sou assim, sabe? Não tem como, aquilo ali não ia sumir dela, principalmente no estado que ela estava, no grau que estava, e isso foi muito bom. Às vezes, passar por um momento, é um modo caverna, a gente vê, fundo do poço, passar por uma fase muito difícil, às vezes até as pessoas se afastarem da gente. Quando as pessoas esperam muito da gente, a gente acaba entrando ali num padrão que nos prende. E essa fase, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por essa fase, a fase que as pessoas esperam muito da gente. E aí a gente muda a rota, a vida muda a rota, a gente quer outra coisa pra nossa vida, a gente é desprezado, as pessoas se afastam, as pessoas ficam decepcionadas com a gente. Mas existe uma coisa incrível quando as pessoas não esperam mais nada da gente, a gente se encontra. Pelo menos é um processo que eu vejo acontecendo muito com pessoas, e aconteceu comigo também. Então você toma ali as suas decisões e você faz o que você quer da sua vida com base no que você quer e não mais do que esperam de você, porque ninguém espera mais nada de você ou não espera nada de você, isso é muito bom. E aí você se encontra. Então a nossa protagonista nesse filme específico, Caçadoras do K-Pop, ela se encontrou justamente nesse momento, no momento que as pessoas sabiam quem ela era, não, ninguém estava esperando mais nada dela, tinha um problema muito maior e ela pôde se encontrar. E ela se encontrou sendo quem ela era. E ser quem ela era não iria mudar nada, porque ela estava ocultando um lado dela, que ela sempre foi assim. Ali ela continuava sendo esforçada, ela continuava sendo leal às amigas, ela continuava tomando as melhores decisões dentro do que ela acreditava, que era manter todos aqueles demônios lá no submundo, e ela faz isso. E quando ela faz isso, ela faz porque ela é
quem ela é. Vocês conseguem pegar a mensagem desse filme, que é basicamente uma grande ilusão da gente pensar que a gente consegue esconder quem a gente realmente é. E quando a gente às vezes fica fingindo que a gente tá sendo uma coisa que a gente não é, ainda assim é a gente. Nem que seja no esforço, nem que seja na tentativa, ainda assim é a gente. E é incrível, porque a gente percebe ela, conhece ela sem saber que ela tem esse lado dela. E ela é esforçada, ela é a líder, ela é imparável, ela é muito boa no que ela faz, muito convicta do que ela faz. Depois a gente tem a fase onde a gente descobre esse segredo dela e ela fica ali fingindo, mas continua tendo as mesmos princípios e decisões que ela é, como ela é. E no final das contas ela se aceita, ela não esconde mais quem ela realmente é, mas o fato dela mostrar pro mundo e as pessoas descobrir e tá ali, não tem o que fazer, todo mundo já sabe, não a tornou um demônio como as outras pessoas, no caso ali aqueles bichos do submundo. Ela continuou com os valores, princípios, determinação dela. Então esse filme, eu acredito que fala muito, a grande mensagem é que às vezes o que a gente esconde muito é o nosso grande diferencial, e ela conseguiu sozinha, não sozinha, né, ali inicialmente tirar todo mundo do transe, e a partir das pessoas tendo consciência, inclusive as meninas, as três se juntam para ir contra aquele grande ser que elas derrotam. Então é isso, eu não tô falando de esconder quem você é no sentido de outras atitudes. Eu tô falando em talvez o que você esconda ao ser revelado não muda nada. É isso. É o que aconteceu com ela. Ela continuou boa, ela continuou excelente e a melhor forma, eu acredito, de se descobrir e entender quem você é você se entendendo e se olhando com o seu olho e não com aquele medo do que as pessoas vão pensar, ou aquele medo do que você vai causar na vida dos outros, ou aquele medo de fracassar. Então, assim, essa mensagem, ela engloba várias coisas, sabe? Vai de várias áreas. Inclusive, eu gostei muito da questão, eu levei por esse lado de ser quem você é com medo de fracassar. Sabe assim? Não tenha medo de fracassar. Às vezes você pode fazer, se fracassar tá tudo bem, mas você não vai fracassar, porque na maioria das vezes, 98% dos nossos medos não se concretizam, apenas 2% deles. Então a gente mais perde nosso tempo tendo medo das coisas do que qualquer outra coisa. Então, pra mim, assistindo, eu levei pra esse lado, mas você pode levar pra qualquer lado, seja do que você esteja mantendo aí dentro de você, ou você tem medo de colocar pra fora, sabe? Eu crio conteúdo. E muitas das minhas criações de conteúdo, elas são bloqueadas, ou às vezes eu nem chego a gravar pra vocês, igual vídeos que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que eles vão ser bobos. Ai, quem vai assistir isso? E eu passei muito tempo deixando ideias muito legais pro lado. Então, assim, ideias que vale a pena fazer, vídeos que vale a pena gravar. Tudo que eu assisto, eu levo, na maioria das vezes, pra um lado prático da vida, de autoajuda. Eu li muito livro de autoajuda, eu fiquei assim. Aí eu assisto filmes, eu já faço toda aquela, nossa, isso aqui é esse princípio, é esse valor, é não ter medo de fracassar, porque você tendo medo, que era basicamente no caso dela, eu acho que todo o medo dela girava no medo de não ser aceita. Então o medo de não ser aceita impediu ela de tentar dar a oportunidade das pessoas a aceitar. Então ela já estava sofrendo essa rejeição, isso estava custando um preço muito caro para ela, e sinceramente, gente, eu achei que foi bem da hora, bem de boa, assim, sabe? Sinceramente, bem de boa. As meninas teve toda aquela reação ruim, mas foi como as coisas foram reveladas no palco, com toda a interferência e a manipulação do mal, mas eu acho que se fosse uma conversa sentada, conversada e explicada, seria bem de boa. Então, o problema em si não era quem ela era, eu acho que era mais um medo. Então não tenha medo. Eu acho que o inimigo de ser quem você é e se entender e achar o seu propósito é o medo. Tudo que envolve muito medo não vai ao ar. Tudo que tem muito medo a gente não aplica. Tudo que tem muito medo a gente não faz. E às vezes a gente tem facilidade em fazer coisas que nos fazem mal. E o que vai nos fazer bem, a gente cria todo um medo e uma teoria que não vale a
pena. Esse aqui é o vídeo de hoje. Essa aqui é uma análise desse filme aqui na prática, de como a gente encontrar nossa essência, superar medos, medo de fracasso, ou seja, qualquer medo que você tenha. Comenta aqui se você já assistiu esse filme. Eu amei, eu vou assistir ele de novo, porque eu quero assistir ele com outra perspectiva. Porque teve esse romance aqui, teve tipo um romance, uma coisa meio, sabe, dorama. E eu tava tão querendo saber das meninas, eu gosto tanto delas, assim, a personalidade delas, que toda vez que eu via essa aqui do meio, conversando com menina, aquela coisa, eu ficava tipo meio com uma raiva, porque eu queria ver mais delas. Mas eu acho que vou assistir de novo. Mas é isso. Se inscreve no canal, tá tendo vídeo aqui toda semana, eu tô mantendo uma frequência aqui com vocês e eu tô gostando bastante. Não se esqueça de deixar o like pra eu saber que vocês estão gostando. Recomenda aqui filmes que vocês gostariam que eu assistisse e fizesse análise com vocês. E até o próximo vídeo.